Estamos de volta com Gente.com, hoje conversando com o chefe de gabinete da PUC Paraná, o professor Máximo Della Justina. Professor, o senhor está otimista ou não? Como é que o senhor está avaliando hoje os rumos da nossa economia, a situação do Brasil, já que o senhor é uma fonte muito procurada também para analisar as nossas políticas econômicas? Bom, o Brasil tem uma economia gigante, uma economia bastante diversificada. Nós somos uma economia industrializada. Nós temos um agronegócio vis-à-vis Estados Unidos, né? Somos uma potência também na produção de alimentos e de minérios. E o nosso potencial ele é enorme. Só que quando se fala de crescimento econômico, eu devo olhar o crescimento potencial, o crescimento ideal, né? E o crescimento real. O potencial está aí. Em termos de crescimento real, obviamente está abaixo, porque para que todos os brasileiros tivessem as oportunidades econômicas que nós gostaríamos para sair da pobreza absoluta, e volto a dizer, é uma aberração que a gente ainda tenha pessoas na pobreza. Outra alegoria que faço, o ser humano é o único ser que passa fome de forma sistemática. Nunca ouvi falar de epidemia de fome em pulgas, peixes, cachorros e tudo mais, né? Então a natureza se vira e nós ainda temos pobreza. Então a concentração de riqueza no Brasil ainda é vergonhosa. E não adianta às vezes a pessoa ir para a faculdade, porque uma pedagoga, 2 anos depois, dando aula em qualquer escola, pode dizer, pública, está ganhando menos de 2 ou 3 mil por mês, enquanto que o médico ganha 5 vezes mais. Não estou condenando o médico, mas dizendo que a concentração da riqueza ela não é corrigida, mesmo para quem tem curso superior. Então a concentração da riqueza ainda é um problema. Os juros elevados são um problema. A taxa de juros de longo prazo é em torno de 6%. A taxa básica 12%, mas o que você e eu pagamos no mercado vai de 20% a 120% ao ano, né? É demais. É o segundo problema. E o terceiro problema é a ineficiência e a ineficácia do setor público. Nós não somos o país que mais cobra tributos do mundo, como se diz, mas cada centavo que é arrecadado não é necessariamente bem utilizado. Pegando esses 3 problemas, concentração de riqueza, juros elevados e ineficiência do setor público, com a falta de reformas estruturais, né, seja ela administrativa, política, previdenciária, tributária, trabalhista e tudo mais, a economia está sofrendo alguns gargalos. E outra coisa que nos preocupa bastante é o alto endividamento público, né? O governo federal deve hoje uma casa de 2,5 trilhões de reais para nós brasileiros. Então poucos estão falando da dívida pública. A gente pode cair num cenário de pouco crescimento, justamente pelos problemas estruturais que nós temos, de pouca arrecadação e necessidade de mais empréstimo do setor público, que acaba elevando ainda mais as taxas de juros, que combinadas com a inflação, significa menos crescimento econômico. Então, estruturalmente falando, nós temos que fazer algumas correções. O senhor acredita que o próximo ano, o ano de 2015, vai ser um ano de ajuste meio sacrificial, digamos assim, para os brasileiros? Sim, eu diria principalmente talvez uma reforma estrutural da área federal, né? E eu penso que nós temos ministérios demais. Aí, falando em responsabilidade, novamente, nós temos muitas expectativas na presidência da República. Acho até injusto, às vezes, algumas críticas que a atual presidente recebe, porque tem problemas estruturais que não foram ela, não foi ela quem criou, né? São advindos. Mas nós temos que olhar também para a responsabilidade dos governadores e dos prefeitos, tá certo? E numa federação, às vezes a gente até se pergunta qual que afinal é o papel de cada um deles, na condução também de criar um ambiente propício para que todos possam prosperar economicamente, para que todos possam ter acesso à educação, à saúde, segurança e tudo mais, né? Então, nesse sentido, eu acredito que nós precisaríamos fazer um ajuste principalmente fiscal, né? As contas do governo estão bastante elevadas, quando eu falo contas, comparando o que a gente arrecada mais o que estamos devendo, e toda manhã, quando a Bolsa de Valores abre, o governo federal tem compromissos para pagar empréstimos de dívidas que tomou agora recentemente. Tem dívida de 30 dias, tem de 60, tem de 90 dias, tem de 1 ano, e nós já estamos emprestando dinheiro para gastar, para pagar de volta em 40 anos. Então, em 2054, alguém vai ter que pagar de volta o que nós estamos emprestando hoje. Comparando com a Argentina e com outros países, até com os Estados Unidos, eu diria, não podemos nos endividar para sempre de uma forma irresponsável. Numa tarde ou numa manhã, as contas públicas podem, né, não desejamos que seja, mas podem tecnicamente colapsar.
Professor, o senhor citou a questão, por exemplo, de professores da educação, quando a gente fala nessa valorização da mão de obra, de pessoas que estudam, se esforçam e depois não são valorizadas no mercado de trabalho. Sim. E daí eu te pergunto, o senhor representa, faz parte também do grupo de gestores de uma das maiores redes de educação do país, que é o Grupo Marista. Isso te preocupa, estando inserido dentro desse contexto? Sim, preocupa bastante porque, veja só para química, física e matemática nós precisamos hoje 120 mil professores no Brasil no ensino fundamental e médio. É a universidade quem treina essas pessoas, não é? Outro ponto, se o estudante chega na universidade com um pouco de dificuldades para aprender porque o ensino fundamental e médio foi pobre, também é nossa responsabilidade de universidade particular, de universidade filantrópica e de universidade pública preparar bem os professores que vão preparar os nossos próprios alunos. Mais do que isso, nós temos uma missão bonita que é construir vidas. Dê educação a uma criança, dê carinho e dê alimentação e ela vai achar o caminho dela, né? Não importa o passado socioeconômico e cultural e familiar que ela vem, se ela fez o caminho na educação, ela vai nos surpreender para melhor no futuro. Então, sim, a educação é uma preocupação muito grande. Falando em crescimento econômico, um dos critérios para o crescimento econômico, basta ver que se nós fôssemos dar oportunidade para todo mundo, como eu vinha falando antes, nós teríamos que crescer 7% ao ano. Nós não estamos crescendo isso. Muito longe disso. Um dos critérios é você dar educação suficiente para as pessoas serem mais produtivas. O outro é também ter pesquisa e desenvolvimento de produtos, de técnicas de produção e tudo mais. Aí eu perguntaria para você, me mencione 10 produtos que o Brasil produz, nós brasileiros produzimos, as nossas empresas produzem, e que são altamente respeitadas aqui e têm uma competitividade que ninguém pode nos desbancar lá fora. A gente tem dificuldades. No geral, nós somos ainda uma economia agrícola, exportamos grãos, não agregamos valor aos grãos. Nós somos uma economia mineral, exportamos minerais, não agregamos valor aos minérios. Isso é resultado de uma educação onde nós não formamos o pesquisador para a inovação e desenvolvimento. E como é que o senhor vê a questão da família? Porque a família hoje ela não tem muita escolha. Ou ela fica sujeita à educação pública, que em muitos casos tem déficits e problemas sérios, ou ela está sujeita à educação privada, que custa muito caro. É um peso enorme para o orçamento da família brasileira. Pois é, falando novamente de família, primeiro ponto, a família tem que exercer o que eu chamo de responsabilidade materna e responsabilidade paterna. Muitas pessoas, do ponto de vista econômico, não teriam o direito de ter a quantia de filhos que têm. Por quê? Não teria o direito? Não teria o direito econômico. Por quê? Tá. Porque eu coloco um filho no mundo pensando que é o mundo que vai alimentar, é o mundo que vai Vai educar, dar conta é o mundo dele, que vai né? educar. Isso é uma irresponsabilidade. Eu diria, isso é uma ditadura do menos responsável para o mais responsável. Não é? Claro, respeita-se toda a liberdade das pessoas terem o número de filhos que quiserem, mas é uma responsabilidade econômica você colocar filhos no mundo. Então o senhor defende o controle de natalidade? Eu não diria o controle da natalidade, eu diria a maternidade e a paternidade responsável. É que as pessoas tivessem informação suficiente para saber dessa responsabilidade econômica e social e que elas utilizassem na sua liberdade, sem ferir princípios religiosos, éticos e da liberdade individual, de ter o número de filhos que elas desejarem ter, usando os métodos que acharem mais apropriados, sempre com a consciência tranquila. Bom, eu vou para o intervalo de novo, já estourei nesse bloco, vou fazer o meu último intervalo aqui, mas eu volto conversando com o professor. Tem outros temas polêmicos, nós ainda vamos falar de fé, da juventude. Fica aí que nós já voltamos.